Olá pessoal, meu nome é Felipe Moura, e meu trabalho foi uma análise de algoritmos de grafo no Twitter, né? É, a ideia aqui é eu comparar as complexidades de algoritmos clássicos aí usados em grafos, né? Então, basicamente, eu fiz a implementação do BFS, do DFS, do Dijkstra e do PageRank em uma base de dados, que eu vou falar daqui a pouco mais detalhes. Então, a ideia é avaliar a escalabilidade desses algoritmos, né? Então, eu fui procurar uma base de dados grande, né? Relativamente grande, e eu encontrei uma publicada em Stanford, pela Universidade de Stanford, que tem 1,7 milhões de arestas, né? E, e com o objetivo de identificar o quanto mais devagar esses algoritmos rodam conforme vai aumentando o tamanho do grafo, né? E eu usei para isso uma biblioteca que é muito utilizada com grafos chamada NetworkX. Então aqui uma descrição mais detalhada dessa base de dados. Como você pode ver, tem 1,7 milhões de arestas, 81 mil nós, né? Mesmo com tanta arestas e nós desse jeito, o diâmetro é somente 7, que é bem peculiar de redes sociais, né? Porque é muita conexão entre as pessoas. Né? O coeficiente médio de clusterização 0,56 e triângulos mais de 13 milhões, quer dizer que existem comunidades fortes interconectadas nessa base de dados. E aqui é o que eu baixei lá do site deles, né? Então, basicamente, são as arestas. É uma base de dados já anonimizada, né? Então, eu não tive esse trabalho de fazer essa anonimização. Então, como eu falei, o pré-processamento foi simplesmente tirar arestas que estavam duplicadas, né? E como já estavam anonimizado, então eu não tive esse trabalho. Então foi bem simples aí de usar essa base de dados. Né? E a minha metodologia foi implementar esses 4 algoritmos, né, que eu falei no começo, e rodar em vários tamanhos. Né? Então eu dividi essa base de dados em alguns tamanhos, né, para comparar como é que escala essa complexidade. Né? Então o BFS, que é a busca por largura, que a ideia é explorar a conectividade e encontrar caminhos mínimos, a complexidade é O de V mais E, onde V são os vértices e E são as arestas. Né? O busca de profundidade também é um algoritmo parecido, só que ao invés de ele fazer uma busca por largura, ele vai até na profundidade máxima que tem, né, digamos, na outra direção. A complexidade é a mesma. Já a Dijkstra é um pouco mais, tem uma complexidade um pouco maior, que você tem que multiplicar o V mais E por log de V, né? Também é um algoritmo para achar um menor caminho entre nós, né? E o PageRank, que é originário do Google, né? Que eles fizeram para classificar páginas conforme a palavra-chave pesquisada, e ele tem uma complexidade um pouco maior também, né? Onde a complexidade é V mais E vezes K, onde K é o número de interações necessárias para concluir o algoritmo. Então, no começo a gente fez o carregamento, né? Como já estava no formato de grafo das arestas, foi bem fácil de fazer esse carregamento da base de dados, conforme vocês podem ver aqui eu consegui fazer esses edits aqui facilmente. E depois eu fiz a construção de uma classe grafo, já usando a biblioteca NetworkX, né? Usei essa de graph aqui.
E aqui, inicialmente, eu fiz as implementações desses algoritmos manualmente, né? Eu mesmo fiz a implementação, mas com os meus testes eu não consegui fazer com que fizesse sentido os tempos, porque na minha implementação eu acho que faltou algum tipo de otimização. O BFS estava crescendo bastante o tempo de execução deles, né? Então eu resolvi usar a própria biblioteca NetworkX com as implementações deles, que eu já sei que são otimizadas e que eu poderia confiar que estariam apropriadas para fazer essas comparações, né? Então aqui eu tenho o BFS, o DFS, o Dijkstra e o PageRank, todos eles usando já essa biblioteca NetworkX, que é muito utilizada para esse tipo de, de, de estudo, né? Então, o que, que eu fiz? Eu dividi essa mesma base de dados em alguns tamanhos, né? Desde 5.000 até o tamanho total de 1,7 milhões de vértices, né? E aí eu não coloquei tudo aqui, obviamente, mas aqui são os resultados que são executados. Então eu criei um arquivo dividido aqui por vírgula, né? Com os tempos de cada execução para cada um desses gráficos. E aqui foram os resultados que bateram muito bem com o que a gente já previa, né? Como vocês podem ver, os tempos do BFS e do DFS foram de certa forma linear aqui, né? Já o Dijkstra foi um pouco mais lento e o PageRank foi exponencialmente, né? A partir daqui de 1 milhão, aqui a gente pode ver já uma boa diferença nesses valores, né? Então, bateu com a teoria os meus experimentos aqui. E aqui eu fiz a impressão usando a própria biblioteca NetworkX. Eu peguei o resultado do PageRank, né? Peguei os 50 nós mais importantes segundo esse algoritmo e fiz essa plotagem aqui. Como já está anonimizado, a gente não consegue meio que concluir nada aqui, porque basta um número. Mas a princípio esses números aqui representam as pessoas no Twitter que são mais influentes dentro da rede inteira. Aqui, nesse caso foi o plot da rede completa, né? Então dá para ver aqui como são interconectados, mesmo os mais influentes estão todos bem interconectados aqui. Então, concluindo a apresentação, foi feita essa análise dentro dessa base de dados de Stanford, com 1,7 milhões de arestas, né? Concluímos que a complexidade realmente é a que foi indicada pela teoria, né? E a princípio, esses dois primeiros aqui, eles são mais eficientes para análise de conectividade em grande escala, né, porque eles são muito rápidos. O Dijkstra é um custo alto para grafos grandes, né, requer uma otimização. E o PageRank tem uma escalabilidade desafiadora, né. Teria que se usar outras técnicas, por exemplo, paralelismo, para conseguir chegar num resultado satisfatório para esse tipo de algoritmo aqui. Então é isso que eu gostaria de passar. Muito obrigado. E é isso.